Bom dia, amigos. Filosofando Yoga hoje aqui com a minha gatinha. Eu gosto de gravar com ela pertinho de mim aqui, que é minha companheirinha, né? Desde que meu cachorrinho partiu, ela tem ficado muito agarrada comigo, né? Provavelmente porque também ela sente falta dele, como eu sinto, né? Bom, mas o tema de hoje do Filosofando Yoga é sobre respiração, né? Eu já tinha abordado esse tema também, inclusive falando de uma respiração, o Brahmari, que é uma respiração do som da abelha, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da respiração nos processos, como o Samadhi, que é um estado de mente alterada, e o que isso tem a ver com respiração. Bom, primeiramente eu vou dizer para vocês que em 96 eu tive essa experiência, né, de Samadhi, né, e foi inclusive observada pelo meu professor e por alguns alunos que estavam junto no nosso grupo de estudos, né, e de práticas num curso de formação em São Paulo. E essa experiência de Samadhi, aconteceu após um trabalho respiratório, depois de um exercício de respiração extenso que eu fiz, e eu já fazia essas respirações rápidas, né? Há alguns anos eu praticava, e eu tinha muito empenho dentro das minhas práticas de Hatha Yoga, sempre levei muito a sério práticas de acordar cedo, fazer os asanas, fazer pranayamas, exercícios respiratórios, fazer meditação. Isso durante muitos anos eu tive essa rotina, e nessa época eu tinha um espaço de yoga também, que é o Instituto Ganapati, foi o primeiro instituto holístico de Santos, e eu fazia essas práticas que me preparavam também porque eu dava aulas, né? E essa experiência aconteceu nesse curso de formação, no Yoga Clássico, e foi muito interessante, assim, porque é uma experiência muito forte, e eu sempre, desde aquele momento, depois de eu retornar da experiência, e é difícil você comentar uma experiência dessa, porque não tem palavras que você consiga colocar para expressar as sensações ou o que você percebe quando está dentro dessa experiência, porque ela não tem um foco mais, você não é uma pessoa mais, você não é uma entidade separada da experiência, você é a experiência. Então, esse objeto, né, e a experiência em si, já não há divisões que separem a pessoa que está tendo a experiência. Então é muito difícil conseguir trazer em palavras, descrever, inclusive não se deve descrever isso, é um acontecimento, né, que não se deve ficar descrevendo, porque não há como descrever um processo desse. O que a gente pode, de certa forma, é explicar que existem dois processos, dois tipos de Samadhi. Isso está no Yoga Sutra de Patanjali. Um que é com semente, chamado de Sampradyanata, que é aquele que você tem ainda uma percepção de alguma coisa que te separa da experiência. E o outro que você não tem como se separar da experiência. Então você não tem como descrever esse processo. Tá? A única palavra que eu poderia resumir é liberdade. A palavra liberdade. No sentido de liberdade do corpo, de uma individualidade, uma experiência grandiosa. E por que no yoga ele faz parte das etapas do desenvolvimento do yoga? Porque essa experiência definitivamente marca como se fosse uma morte e um renascimento seu, né? Uma outra forma de olhar o mundo, se relacionar com as coisas, entendendo que a gente vive num mundo de dualidades, mas que nós não somos esse mundo de dualidades, nós não somos essa dualidade, nós somos aquilo que transcende a dualidade. E é bem difícil explicar isso. Você tem que viver a experiência, e para viver tem que fazer as práticas de yoga, tem que se dedicar ao yoga, e ela pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém é especial por ter acontecido essa experiência, mas eu acho que é algo que se desenvolve, que pode acontecer.